Boa noite. Estamos hoje, para mim, um momento muito maravilhoso, que é estar de novo aqui na casa, né? Como eu estou no Rio, estou aproveitando para fazer aqui do SEM a nossa transmissão. Entrou aí para vocês? Não. Não. Ah, tá. Começou a aparecer agora. Tá, começando a aparecer. Boa noite, seu Emílio. Sempre pontual. O Emílio ele fica marca lá certinho, né? Na hora. Seja bem-vindo, Emílio. Boa noite. Boa noite, Rosana. Rejane, boa noite. Ele já está apontando 6 para mim. Vamos lá. Então vamos continuar. João Bosco, boa noite. Cláudia, Sônia, boa noite. Cida. Oi, Cida. Boa noite também, Cida. Bom, irmãos, vamos... Hoje, como vocês estão vendo, estou aqui na casa, Maria Madalena, usufruindo de forma mais intensa dessa energia, dessa bênção que é estar aqui nesta casa e poder, né, estar conversando, estar falando sobre a doutrina, estarmos mais uma vez reunidos nesse estudo, nessa grande corrente. Boa noite, Leila. Nessa grande corrente, visando fortalecer o nosso conhecimento, nosso entendimento da doutrina, que nos orienta na nossa caminhada evolutiva, né? Na nossa caminhada de crescimento. Esse crescimento, nós já entendemos que ele depende muito do nosso conhecimento, porque é um crescimento que depende das nossas ações conscientes, as nossas ações raciocinadas. E o nosso raciocínio funciona em cima do que nós conhecemos, em cima do que nós temos de conhecimento. Então, nós temos que buscar o conhecimento para ampliar, melhorar, consolidar o nosso raciocínio e assim podermos fazer as escolhas e sustentar, né? Muitas vezes é difícil, algumas mudanças que nós fazemos, nós sabemos que aquilo que a gente faz ainda não é o melhor, mas nós ainda não conseguimos nos livrar daquilo. Então, essa perseverança, essa sustentação, ela se dá em cima da consciência, do conhecimento, né? Desse conhecimento solidificado. Quanto mais sólido esse conhecimento, mais fácil será agir de acordo com esse conhecimento. Boa noite, Nana. Então, esses nossos encontros são muito importantes para todos nós, porque ajuda nesse sentido, ajuda no sentido de fazer com que a gente vá tornando mais forte, mais sólido, mais concreto esses conhecimentos e assim possamos agir de acordo com eles. Bom, vamos hoje, nós começamos na semana passada um capítulo novo, né? Fomos lá para as leis morais e hoje daremos continuidade às leis morais. Então, já temos 20 horas e 5 minutos, vamos fazer a nossa prece de abertura ou inicial da nossa atividade e vamos seguir, né? Maria Lúcia, boa noite. Boa noite, Solano. Saudade, Solano.
Saudade daquele teu sorriso. Vamos lá. Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado. Obrigado por permitir que esta luz, emanada por esta casa, por estes trabalhadores do bem que aqui se reúnem, chegue até nós, trazendo o apaziguamento, a força, o equilíbrio, o amparo que precisamos para as nossas caminhadas. Obrigado por permitir que a nossa irmã Maria Madalena, com sua falange de trabalhadores do bem, nos ampare, nos ajude, estejam ao nosso lado, nos sustentando nos momentos difíceis, nos orientando nos momentos de dúvida e nos consolando nos momentos mais duros da nossa caminhada. Que possamos, nesta noite, continuar contando com o amparo desses amigos, desses benfeitores, desses protetores, e possamos fortalecer em nós o entendimento desta doutrina de luz que ilumina nossos caminhos, fortalecer em nós o entendimento para que possamos dar um passo na tua direção e assim fazer as melhores escolhas que contribuam para a nossa caminhada. Que assim seja. Bem, então vamos nós ao trabalho e vamos buscar lá nossos slides para a nossa nosso começo, né, do começo. Então, continuamos com o nosso estudo no Livro dos Espíritos, nosso irmão Allan Kardec nos trouxe, que é um dos livros que traz para a gente as informações básicas a respeito da nossa doutrina, dessa doutrina que nós buscamos como amparo para o esclarecimento. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, só reforçando, ele é dividido em 4 partes. Numa primeira parte, que ele fala das causas primárias. Numa segunda parte, que ele fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, a qual nós estamos estudando, que fala das leis morais. E a quarta parte, que fala das esperanças e consolações, que foi a que nós tratamos anteriormente, né? Dentro dessa terceira parte, que é a nossa, ela está dividida, as leis morais estão divididas em capítulos, né? São 12 capítulos. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Capítulo 2, da lei de adoração. Capítulo 3, da lei de trabalho. Capítulo 4, da lei de reprodução. Capítulo 5, da lei de conservação. 6, da lei de destruição. 7, da lei de sociedade. 8, da lei de progresso. 9, da lei de igualdade. 10, da lei de liberdade. Capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. E no capítulo 12, que fala da perfeição moral. Dentre essas 10, nós estamos, no momento, abordando o capítulo 11, que foi o capítulo que escolhemos para iniciar, para dar continuidade ao nosso estudo, que trata da lei de justiça, de amor e caridade. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, e o Aderley se me permite, né, que seria interessante vocês colocarem para a gente o que vocês estão achando do estudo, né? O que vocês estão... o que o estudo está tocando vocês?
se é o assunto que está interessante para vocês ou não. Mesmo estando interessante, pode surgir em algum momento algum outro assunto que não caiba neste estudo. Mas vocês podem encaminhar para a gente que nós fazemos uma adequação aqui. O Aderlei aqui, ele está disponível aqui, a Maria Madalena está pagando uma fortuna para ele em bônus hora. Então, ele está aqui disponível, tem muito tempo aqui, para poder organizar essas questões, tá? Então, se tiver algum assunto, né, algum tema que vocês queiram ver interpretado, né, com a interpretação da doutrina espírita, traz para a gente que a gente procura desenvolver. Também é bom lembrar que na internet hoje tem uma quantidade enorme de palestras muito boas, né, de pessoas sérias, de casas sérias, de palestrantes sérios, sobre muitos temas, né? Se não satisfizerem vocês, tragam para a gente, que a gente faz uma abordagem aqui para a gente trabalhar. Então, seguindo lá no nosso Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, lei de justiça, de amor e caridade. E aí, vamos ao primeiro parte dessa lei, desse conjunto, que se divide em 4: justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, e amor materno e filial. Na semana passada, nosso irmão Aderlei iniciou essa parte de justiça e direitos naturais e enfatizou bem a questão da justiça sob o prisma da justiça divina, né? Nós estamos falando da justiça, não da justiça dos homens. Nós estamos falando da justiça de Deus, que tem objetivos diferentes. A justiça dos homens, ela está pautada pelas questões materiais. E a justiça de Deus, obviamente, está pautada pelas questões espirituais. Por isso, a justiça está sendo abordada dentro da terceira parte, que fala das leis morais, né? Então, nós estamos pensando nas questões de relacionamento entre os homens, entre a humanidade, para que a gente possa realmente crescer como espíritos. Então, esse é o nosso ponto aí, ainda justiça e direitos naturais. E aí vamos para a questão, semana passada dele fez a 873, hoje nós faremos a 874, que diz o seguinte. Então, Kardec encaminha, né, para os espíritos a seguinte questão: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Então, vamos lá. Sendo uma lei da natureza, ela está disponível, está para todos, né? Como é que a gente pode ver, entender, né, que homens diferentes entendem a mesma questão, a mesma situação de forma diferente? Para uns, algumas coisas são justas e outros, vendo a mesma coisa, entendem que elas são injustas. Então, por que existe essa diferença? E aí cabe a gente refletir um pouquinho, né? Por que será que... Não? Como? Tá. A Aderlei me chamou a atenção aqui que eu não mostrei a tela 874. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Por que ela não passou? Deixe-me aqui, ó, problema técnico aqui. Ó. Por que aconteceu? Tá aqui, ó. Será que eu tirei do compartilhamento? Um momentinho. Vamos lá. A gente volta. Seja por isso. Eu posso ter clicado aqui em cima do
Não compartilhar. Deixar de compartilhar. Deve ter sido isso. Então tá agora 874, né? Então tá a pergunta aí novamente, que Kardec encaminhou os espíritos, é isso. Eu fui clicado aqui embaixo e tirei o interrompeu o compartilhamento. Então, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns o que a outros considerando um injusto o que a outros parece injusto? Então, a mesma situação observada por homens diferentes, um acha aquilo justo, o outro acha injusto. Porque como é que pode isso? Se a lei, se a justiça é uma lei da natureza. E aí vamos ver o que os espíritos dão como resposta para a gente. E já vemos, né, em 4 frases aqui, né, em 4 linhas, já viu que a resposta é bem curta, né? Não tem muita coisa para falar, não. É porque a esse entendimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, os espíritos vão bem direto, é porque a esse sentimento se misturam paixões. E essas paixões alteram, como também outros sentimentos que se misturem, né? Fazendo com que o homem veja a coisa de uma forma falsa, né? Tem uma visão falseada por esses sentimentos. Mas o interessante é que ele fala dos sentimentos e fala da paixão, né? Se chama atenção logo da paixão. E aí, bom, por que ele chama atenção da paixão? Então, vamos lá, porque eu tenho por hábito, né, algumas palavras a gente usa no dia a dia, mas a gente assumiu um significado para elas. Uma significação, na verdade, né? Que muitas vezes não corresponde ao significado da palavra. Qual é a diferença isso? A significação é o que nós entendemos por aquilo. Né? Qual é o sentido que nós damos àquilo? E qual é o significado? É o real, é aquele que é dado para todas as pessoas. Né? E às vezes a gente difere nesse ponto de vista. Então, vamos lá ao dicionário para a gente ajustar a questão da nossa significação para o verdadeiro significado da palavra. Né? Então, a gente vai lá no velho Aurélio, né? E pergunta ao Aurélio, paixão, o que significa? Aí ele diz para a gente que vem do latim, passione, assim, uma palavra singular feminina, e aí começa a dar, e achei interessante logo de cara, gente. Tem 7 aqui, tem mais 7 ou 8 na próxima página, sentidos para a palavra paixão. E aí começa logo no 1, sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, olha só. Sobrepondo-se à lucidez e à razão. Opa! É um sentimento. E aí nós já sabemos como é que são os nossos sentimentos. Nós não controlamos os nossos sentimentos, né? Eles têm uma intensidade muito alta, ao ponto de se sobrepor à lucidez e à razão. Então, é um sentimento que nós devemos ter muito cuidado com ele. Porque, movidos por ele, motivados por ele, a razão pode ficar de fora. A lucidez, né, a clareza fica de fora. Segundo, amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa. Novamente, a questão da intensidade alta, né? Esse sentimento que vem muito forte. Afeto dominador e cego, obsessão, no item 3, olha só. Entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Atividade, hábito ou vício dominador. Olha só, gente, o que está chamando a atenção da gente? O efeito que esse sentimento tem de ele toma conta da gente. Ele se manifesta independente da nossa vontade. Então, temos que ter cuidado. Se a gente percebe que estamos desenvolvendo a paixão por alguma coisa, temos que nos trabalhar. Porque se nós nos envolvermos, ele vai dominar a gente.
Essa paixão vai tomar conta da gente, né? 6, objeto da paixão, e aí ele fala umas outras coisas, desgosto, mágoa, e deixa eu ver aqui, e sofrimento, e aí segue, falei que eram 14, né? Arrebatamento, cólera, disposição contrária ou favorável a alguma coisa que ultrapassa os limites da lógica. Olha, novamente, né? Ultrapassa os limites da lógica. Caramba! Se ultrapassa os limites da lógica... Opa, desculpa. Eita, fiz bagunça de novo. Tá, só voltar. Aí. Eu procurei a caneta aqui e acabei clicando em outra coisa. Ultrapassa os limites da lógica. Parcialidade, olha só. Então, a imparcialidade na avaliação já era. A paixão, ela é parcial, ou seja, se a paixão está envolvida, eu já não tenho mais a condição de buscar o equilíbrio. Ora, fanatismo, cegueira, né? E aí vem a paixão de Cristo, né? Algumas questões ligadas a isso. Bom, mas aonde eu queria chegar é que a resposta coloca para a gente por que os homens veem de forma diferente. Porque cada um de nós tem os nossos sentimentos em intensidade diferente. Se eu tenho uma intensidade maior para um determinado sentimento, eu vou ver de uma forma diferente de alguém que tem uma intensidade menor. E como nós somos indivíduos diferentes, somos individuais, cada um de nós tem uma forma de ver as questões. E aí começa, né, a gente vai ver as orientações que os nossos irmãos do plano espiritual trazem para a gente, quando eles dizem para a gente, né, para a gente não julgar. Por que não julgar? Porque cada um está vendo o fato sob o seu prisma, com sentimentos com intensidades diferentes. E se isso é assim, como é que nós podemos julgar alguém? Cada um vai ver de uma forma. Nós conseguimos mudar a forma do outro? Não. Por que não? Nós estamos vendo que está por trás desse julgamento, dessa avaliação que nós fazemos, desse valor que nós damos às questões, estão os nossos sentimentos, e cada um tem os seus sentimentos. Então, não adianta eu dizer para o outro que não é assim, porque os sentimentos dele estão dizendo que é assim. E aí vai haver realmente um conflito, né? Então, estamos entendendo por que é importante a gente respeitar a opinião do outro. Porque esta opinião foi construída em cima de uma valoração de sentimentos que é diferente da nossa. Simplesmente. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes. Todos nós, só a gente parar para pensar um pouquinho, né? Vamos lá. Todos nós temos o mesmo grupo sanguíneo? Vamos falar biologicamente. Não. Todos nós temos a mesma cor? Não. Todos nós temos as mesmas deficiências, ou auditiva, ou visual? Não. Aí vamos para o plano espiritual. Todos nós temos o mesmo número de encarnações? Não. Fomos criados no mesmo momento? Não. Vivemos as mesmas experiências reencarnatórias? Não. Então, tudo isso fez com que cada um de nós chegasse a um ponto diferente. Os pontos são próximos, mas são diferentes. Por isso, devemos respeitar o outro, porque senão nós vamos ficar brigando o tempo todo. O que são as guerras, né? Não é esse desentendimento chegando a um ponto máximo? Sim, é essa falta de entendimento, essa falta de capacidade de entender o outro, de aceitar o outro, chegando a um ponto máximo. Hoje a gente observa muito as questões dos outros países.
E aí uma grande pergunta, né, que nós devemos fazer, né? Até que ponto nós temos direito de interferir nas questões de outros países, na cultura de outros países? Até que ponto? Né? Aquele país tem a sua autonomia, tem a sua cultura, que foi construída ao longo de uma história, a história da humanidade, né? Nós, a maior parte aí, vamos falar dos países da Ásia, da Europa, que são mais antigos, né? Não vamos falar de Brasil e Estados Unidos aí com seus poucos 600 anos de história e coisa assim do tipo. Vamos falar dos outros países. Foi construída durante já séculos. Então, nós temos o direito de interferir nisso. O processo de evolução, naturalmente, vai fazer com que eles modifiquem, porque evoluir, todos nós vamos evoluir. Mas, neste momento, aquele é o entendimento deles. E aquele é o entendimento que o resto do mundo deveria entender e aceitar. É óbvio, pô, vamos pensar aí, um caso bastante recente, que é o caso daquela princesa cujo pai, que alega que o pai a manteve presa, e tal, não sei o quê. Tudo bem. Nós devemos e podemos manifestar a nossa posição contrária a esse tipo de comportamento. Ótimo. Mas tem limite, né? Nós não temos o direito de invadir o país para poder resolver a situação. Então, nós temos que ver qual é esse limite. As mesmas questões, né? Então, nós não temos que ser coniventes com nada. Hoje, a gente refez uma frase muito antiga que dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? E, com isso, nós passamos a ser coniventes, já que nós permitimos a agressão, a violência, com aqueles atos. Hoje já temos um entendimento diferente. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Principalmente se essa briga chega ao nível da agressão física, da agressão moral, da agressão emocional, né, afetiva, psicológica. Sim, a gente tem o direito de meter a colher, sim. Mas meter a colher também não é chegar lá também com cacetete batendo no marido, no agressor, né? Em alguns casos, não é comum, mas em alguns casos, pelo menos, a mulher que é agressora, né? Então, nós não temos também direito de chegar agredindo, mas temos o direito de chegar lá e impedir que alguém seja agredido, quem quer que seja, né? De fazer com que, acionar os mecanismos para que alguém não seja agredido em qualquer situação. Hoje, nós entendemos que podemos e devemos intervir nessas situações, buscando de forma equilibrada, de forma lúcida, de forma racional, não deixando a emoção tomar conta da gente, não deixando os sentimentos tomar conta da gente. Porque, olha só, se eu, de alguma forma, sofri alguma violência, eu já vou reagir de uma forma diferente. Para um lado ou para o outro. Aquela experiência pode me acuar, como pode me tornar mais agressivo. Então, aquela experiência já vai interferir. Então, a minha ação não vai ser só racional. Ela vai ter esse sentimento por trás. E daí nós temos que tomar cuidado. Porque esses sentimentos, como nós vimos, eles vão crescendo e se tornam dominadores. E aí a gente passa a agir por esses sentimentos. E a nossa racionalidade, a nossa razão fica de lado. A gente vê alguns comportamentos que a gente fala assim, gente, isso não é racional. Não dá para entender dentro da razão, pela razão, como é que alguém pode se comportar dessa forma. Por quê? Porque está dominado por uma paixão. E essa paixão não respeita a racionalidade. Bom, esse é o nosso tema de hoje, com algumas questões para a gente. A gente pode se perguntar, né? Eu tenho alguma paixão? E aí? O que vocês me dizem?
Nós temos algumas paixões? Temos alguma coisa que nos absorva de uma forma intensa, né? E que nos tire um pouco da linha da lógica, da linha da lucidez? Será que nós temos? Ainda temos? A tendência nossa com a evolução é não termos mais, né, paixões tão fortes. Mas a tendência. Mas ainda podemos trazer alguns traços ainda visíveis, ainda sensíveis desses sentimentos. Será que temos alguma paixão? Vamos ver aí, vamos pensar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Já temos alguns comentários, né? Vamos começar a conversar. Vai por aí, Aderlei? Está na área? Vai. Então vamos lá. Então começa aí a selecionar para mim, senão eu vou ter que ficar perdido aqui na lista. Então, lá na frente, gente, tá tão bom, tem uma opção de gente participando, que legal, que bom. Que energia boa. Oi, Gilca! Minha veinha, tudo bem? Pedro Vitor, na área. Pedro Vitor está nascido também, caramba, está com a gente sempre. Legal, Pedro. Marlene. Vamos lá. Então, lá na frente você tinha perguntado o que o pessoal estava achando dos estudos. E aí segue daí, ó. Sempre ótimo, Pedro. Ótimo, beleza, que bom. E pertinente. Isso é muito importante, né, Pedro? Legal que seja adequado ao momento, ao que a gente está sentindo, ao que a gente está precisando conversar, né? A gente não pode esquecer, e aí vale a pena a gente pegar o gancho, né? Que nós vivemos dentro de uma psicosfera, do ambiente, né, de energia, pelos nossos pensamentos. E junto de nós tem outros irmãos também pensando parecido conosco. Então, se alguma coisa nos atrai, quando nós conversamos a respeito, além de nós, esses irmãos também estão participando. Que ótimo que eles estejam também recebendo aí, participando dessas conversas, e devem estar também intuindo vocês nas perguntas, nas participações de vocês. Por isso, quando perceber na nossa conversa alguma questão, assim, algum impulso para fazer um comentário, para fazer uma pergunta, não segura, não. Coloca ela para a gente aí, que o irmão que está próximo vai agradecer muito ter sido ouvido e receber a abordagem daquele assunto para que ele também possa buscar melhor entendimento. Tá legal? Beleza. Que bom. Pedro. Cida, depende do entendimento de cada um, do conhecimento. Exato, Cida. E aí é o ponto importante para a gente, né? Depende do entendimento de cada um, esse entendimento é dado pelo conhecimento. Como nós estamos vendo, o conhecimento nosso varia. Varia muito, porque nós somos diferentes, temos histórias diferentes, temos vidas, né? E aí vidas mesmo com S grande no final, diferente. Vidas, quer dizer, sinônimo de reencarnações diferentes, com experiências diferentes. E isso faz com que a gente tenha olhares diferentes para a mesma situação. Não esqueçamos que nós trazemos alegrias e traumas das encarnações passadas. E isso, sem dúvida nenhuma, repercute na nossa reação de hoje. Então, tudo isso vai pesar. Então, depende, sim, desse conhecimento diferente, o entendimento sustentado pelo conhecimento diferente vai pesar. Rejane, sim, me ajuda bastante. Deve estar referente aos estudos, né? Referente aos estudos, se referindo aos estudos. Fazendo reflexionar sobre o mesmo, sobre os temas, né? Seria possível falar sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico na visão espírita? É possível, sim, Rejane, é possível, sim. A gente já, de certa forma, já abordou isso em algumas questões de estudo nosso, né? A espiritualidade coloca isso de uma forma bem clara para a gente, né?
que essa situação ela está muito relacionada à necessidade que o espírito tem de dar alguns passos para os quais nós, encarnados, não estamos indo, né? Dar alguns passos, trabalhar, fazer alguma coisa que nós ainda não despertamos para isso. E a ansiedade é uma manifestação, mas podemos fazer uma abordagem mais longa dessa questão, sim. Né? Embora também a gente tenha material bastante aí na internet a respeito, mas podemos pensar no assunto, sim. Vamos pensar. Tá aí para a Derlei encaixar aí na nossa programação. Cida, por que não incluir o Missionário da Luz e ler um capítulo por noite, com todas as explicações da leitura? Por quê, Cida? Vamos lá. Você lembra, né, que a gente faz o estudo na casa com o Missionário da Luz, mas, juntamente com o Missionário da Luz, nós fazemos o estudo de 2 obras do Pentateuco. Por quê? Porque o Missionário da Luz mostra para a gente muita situação no plano prático, né? As coisas acontecendo. Mas nós precisamos ter as bases, os fundamentos, para que a gente possa fazer a interpretação. Se eu não tenho esses fundamentos, a minha interpretação vai ficar baseada no que eu já conheço, na minha experiência. E aí nós sabemos que as nossas experiências, o nosso conhecimento ainda é bastante limitado. Então, por isso, como aqui nós estamos fazendo um único estudo, nós não temos espaço para trabalhar o Missionário da Luz. É uma excelente obra, né, do André Luiz, como as outras, com a sequência toda, mas que requer já um conhecimento de base para que a gente possa interpretar. Então, você deve lembrar dos nossos estudos aqui na casa, quando a gente aborda o Missionário da Luz, toda hora nós voltamos, né? Ou o Missionário da Luz ou qualquer outra obra do André Luiz, né? Ou o próprio da Irmãs que a gente fazia. A todo momento a gente tinha que recorrer ao quê? Voltar ao fundamento numa das obras do Pentateuco. E o Livro dos Espíritos, em termos de fundamentos, é o básico mesmo, né? É o ponto de partida. Então, por isso que a gente não coloca, tá? Você já tentou mudar alguém? Responda e interaja comigo. Vamos lá, gente. Você já tentou mudar alguém? Ah, lógico. Bom. Não vou nem começar. Já estou me entregando aqui, ó. Tá vendo? Eu já tentei mudar alguém? Oxe, será que não? Caramba, Rejane, poxa, pegou na minha testa. Nunca tentei mudar ninguém, cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos. Rejane, você... Tira não, volta aí para mim, deixa eu... Tá doendo aqui, pô, peraí. É que ele constituiu a mesa toda. Rejane, não, eu não posso eu quer dizer, concordo contigo, mas não compartilho o comportamento contigo ainda. Né? Ainda não. A gente ainda tem uma tendência, eu ainda tenho uma tendência, né, a tentar mudar as pessoas. Já entendo que não devo, me trabalho nessa direção, mas ainda tem aí uma parte minha antiga, né, uma parte... Está faltando a palavra aqui, eu estou querendo lembrar de uma palavra. Hã? Homem velho? Que vem do homem velho, né? Que me impulsiona a agir, ter determinados comportamentos, né? E também a minha vida como professor, de uma formação mais, como é que a gente vai dizer, mais conservadora, né? Mais antiga e tal, ela tinha muito essa orientação. Hoje, a visão da pedagogia, né, já é diferente, já trabalha melhor com o conteúdo que cada um traz. Eu aprendi muito com isso, né, convivi muito com isso. Isso me ajudou muito a mudar a minha forma, mas ainda tem, sim.
Que bom que você não tente mudar ninguém. Que ótimo que você já consiga. Tá? Legal, que ótimo. Bom, ele pode. Já passou aqui, tá doendo menos. Leila Cristina, já pensei que alguém poderia mudar, sim. Também, Leila, mas que ignorância. Aprendi com o passar do tempo e conhecimentos adquiridos que ninguém muda ninguém. Podemos nos adaptar e chegarmos a um acordo, mas mudar mesmo? Não, impossível. Temos que aprender a aceitar o outro. É isso, Leila, perfeito. Né? Esse estágio que você está vivendo é o estágio que a maioria de nós estamos vivendo. Né? E isso a gente ainda traz a palavra, o atavismo, né? O atavismo é o homem velho se manifestando em nós, né? São aquelas coisas que a gente faz que a gente não pensa nelas, a gente já age pelo impulso das experiências passadas, né? Então a gente já faz isso pelo atavismo. O atavismo empurra a gente a agir dessa forma. E aí nós temos que racionalizar, usar a razão mesmo, né? Todo esse conhecimento que está chegando para a gente, que a gente está discutindo, que a gente hoje agora está brincando aqui, né? Que bateu na testa e tal, mas é para chamar atenção mesmo, né? E aí isso faz com que a gente consolide, né? Faça crescer esse conhecimento, fortaleça esse conhecimento para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Esse é o processo, né? A mudança não se dá da noite para o dia, é uma mudança que a gente vai levar tempo para isso. Deus nos dá N encarnações, né? A quantidade aí ilimitada de encarnações para que a gente possa fazer essas mudanças, né? E aí, nós temos algumas paixões, né? E aí, já refletiram sobre isso? Tem ou não tem alguma paixão? Né? Vamos ver, né? Eu tenho paixões, meus filhos, percussão, se alguém falar alguma coisa sobre eles que eu não concorde. É isso daí. Essa é uma paixão, eu diria... deixa eu ver aqui, eu tenho que medir bem as palavras para não tomar pedrada, né? Eu diria que é comum. É comum entre as mães, né? As mães tendem a ter paixões pelos filhos, né? E aí a avó está aqui do lado, também está falando, das avós, não tem? Eu falei, a mãe é duas vezes avó, quer dizer, a avó é duas vezes mãe, né? Quer dizer, então, às vezes tem até a paixão dobrada. Sim, nós temos essas paixões porque nós ainda estamos trabalhando muito no campo material, né? Naquele campo da consanguinidade, né? Do eu gerei, do meu filho, do veio de mim, do saiu de mim. Isso ainda é muito forte na gente. Quando a gente esquece ou pensa pouco na questão de que é um espírito, é um irmão nosso que está vivendo uma encarnação, uma experiência encarnatória junto de nós, né? É isso, na verdade. Então, o nosso filho, o nosso pai, é um irmão nosso que está vivendo uma experiência encarnatória junto de nós, com chances de nos ajudar e de ser ajudado. Essa é a proposta, vamos colocar assim, né? Eu tirei lá da pergunta, uma parte da pergunta de Kardec, que vai exatamente ao que a Cida falou e o que a Sônia falou, né? Explica o que os homens entendam de modos tão diferentes, né? As paixões. Sim. Tá. A gente está falando aqui, né, a questão por que a mãe defende o filho de qualquer forma, né? Porque pode o filho estar fazendo a besteira que for, mas a mãe está vendo sobre uma outra ótica, diferente de quem não é mãe. Então, aquele defeito não vai aparecer, tá lá na questão que foi dita por Kardec, né? Isso faz com que a gente tenha uma visão falsa porque existe uma paixão. Então, a gente precisa começar a ter consciência disso para que a gente comece a se trabalhar, né? Sim, é nosso filho, a gente ama, a gente gosta muito, né? Mas é um espírito que também está caminhando
ou seja, que também ainda é imperfeito, que também tem falhas, que também erra. E precisa ser corrigido. Essa é uma questão muito importante, né? Se a gente não se posiciona contrário, nós somos coniventes, nós fortalecemos o erro. Se o erro acontece na nossa frente e nós não nos manifestamos, nós estamos deixando que aquele erro se fortaleça. Engraçado que isso vai, inclusive, pastor Judir, isso vai contra a questão do que a gente tem que amar. Sim. Amar, nesse caso, é corrigir, é dizer não. Né? Exatamente, exatamente. Possibilitar o crescimento do outro. Eu estava, no outro dia, refletindo, né, sobre um caso, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês sobre aquele caso daquele oficial bombeiro que estava ligado à questão do alcoolismo, era alcoólico, não é alcoólatra, é alcoolista, né? E vendo a história dele, né, então ele, quer dizer, teve um amparo espiritual, foi levado para a vida militar, uma vida de disciplina e tal, que ele já trazia essa tendência do alcoolismo anterior, né? E tinha uma série de oficiais acima dele, que certamente sabiam da condição dele, não tinha como não saber. Mas que, por entender que amigos, entre aspas, né, acobertaram a situação, ou seja, permitiram que ele mantivesse a situação. Exatamente, o que piorou. Exatamente. Então, ao invés de ajudar, prejudicaram ele. O que ele precisava era que ali na vida militar fosse dura com ele, a disciplina, e cobrasse dele para que ele pudesse ter uma força, uma ajuda para colocar um freio naquela situação. Se enquadrar, né? Quando passou a ser o contrário. Né? Por ser militar, por ser oficial, ele se colocava numa situação superior e aí abusava e fazia as coisas, né? Então é isso que a gente, nós como sociedade, de uma forma geral, temos que ver as coisas dessa forma, né? Que muitas vezes é antipática a posição, é chata a posição, né? De botar o posicionamento contrário, de mostrar um posicionamento contrário, mas é importante que a gente apresente a nossa posição, que a gente não se exima, não fuja da nossa responsabilidade. E marque, né, deixe claro que a gente não concorda com aquilo. Lógico que sem briga, sem agressão, sem nada disso. Mas que marque a posição, que existe uma posição contrária, né? Existe um pensamento contrário àquela conduta, àquela linha de pensamento. Isso é importante. Isso é uma participação ativa nossa na sociedade, para que a gente possa realmente ajudar aquele indivíduo a refletir um pouquinho sobre isso. Isso não é querer mudar ninguém. Isso é simplesmente mostrar uma realidade, o fato. Olha, você está pensando assim, mas eu penso assim. Existe essa outra forma de ver a situação, para que ele um dia possa também refletir a respeito, né? Eu perguntei aqui, você consegue ser duro com quem ama, mas eu fiz a pergunta ainda há pouco e o pessoal ainda não respondeu. E aí a nossa dificuldade, né? Esse ponto, né? A Derlei colocou aí a pergunta para a gente, né? Você consegue ser duro com quem ama? É difícil, é muito difícil, né? Até porque do outro lado, desculpa te interromper, mas já interrompi, vamos embora. Até porque o outro lado faz todo, por uma questão de conforto e comodidade, ele faz todo um jogo para você ceder ao que ele quer, para continuar naquela zona de conforto. Sim. Quer dizer, nós lutamos, nós trabalhamos pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de ver as coisas. Uhum. E usamos todos os recursos que estiverem às nossas disposição. Inclusive a sedução. Então, a sedução é um jogo fantástico que a gente não percebe o quanto ele é utilizado na sociedade, né? Então, nós seduzimos o tempo todo, de várias formas, né? Em vários níveis. Né? Em vários níveis. Então, você seduz na questão emocional, você seduz na questão material, você seduz na questão sexual, sensual também, né?
você seduz na questão financeira, você seduz de várias formas. Basta ver como tem gente que se arruma tanto para ir conversar com o gerente do banco, para renegociar uma dívida. já é um jogo de sedução, né? Você tem que chegar ali e seduzir o indivíduo, né? Então, a gente usa muito. Então, é uma questão que a gente tem que começar a tomar mais consciência, né? Usar mais a razão para fazer essas análises, né? A Sônia ri muito quando eu falo dessas questões da razão, porque um dos meus ídolos, né, dos filmes era o Dr. Spock, da Jornada nas Estrelas. Sim, né? Que era um cara altamente lógico, né? Com a questão dos sentimentos num nível baixíssimo, né? Impulsionado por pouquíssimos sentimentos, que se trabalhava sempre a questão da lógica e da razão, né? Sempre ali na frente. É lógico que eu adoro o personagem do Spock, entendo que é um extremo também, nós não temos como ser assim, né? Ainda não temos, isso é apenas razão, e até precisamos de algum sentimento ainda, né? Mas é uma forma de ver, é um outro prisma que se apresenta para a gente, para que a gente possa buscar o nosso, né? Construir o nosso, conhecendo essas variações possíveis. Não sei porquê, mas eu gostava muito do Dr. Smith. O Dr. Smith era do robô, era Perdidos no Espaço. Né? Perdidos no Espaço. Mas não é a mesma série. Não, o Dr. Smith era Perdido no Espaço. Eles se conversavam. Não, era Jornada na Estrela. Bom. A Taderley aprontando aqui, tá legal. Bom, vamos seguindo lá a nossa conversa. Mas eu acho que é difícil até das pessoas, responderem isso, porque, inclusive, algumas vezes eu passo por isso. Eu estou numa explanação, quer dizer, eu estou assistindo uma explanação, me trazem uma ideia que para mim não é nova, mas que me traz uma nova visão. E aí eu calo. Porque aí eu preciso refletir. E eu acho que acontece muito isso nas lives. Eu acho que a live trouxe isso. Porque se você está no presencial, não é, Roda? Porque se você está no presencial, você é obrigado a dar atenção para quem está ali na frente. E na live você está na frente da tela, então você entra numa introspecção que, inclusive, em algumas coisas comigo, a live para mim acabou naquele momento, daquele novo entendimento. Tá bom. Não, porque então aquele camarada que fica ali em cima daquele ponto, se prende, tá? Não, isso é bom, né? É bom que isso aconteça. Isso é sinal de que nós estamos abertos para a mudança. Então, nós não cristalizamos em cima do que nós pensamos hoje, e alguma informação nova que chega para a gente é capaz de fazer a gente ver a coisa diferente, pensar diferente, e aí até paro porque eu tenho que reorganizar a minha casa, eu tenho que reorganizar o meu pensar, eu tenho que refazer. Rasgando a terra porque germinou, né? E aí isso é bom, isso é saudável, né? Isso vai fazer com que a gente comece a pensar naquilo, aprofunde o pensamento, e aí é a questão importante, né? Que a gente realmente não deixar a ideia morrer, né? Pensa mesmo naquilo, né? Que isso vai fazer com que aqueles espíritos protetores que estão ali do nosso lado percebam esse nosso interesse, percebam esse nosso movimento de melhora, de crescimento e nos ajudem, né? Nos esclarecendo, nos intuindo, nos carregando à noite para algum lugar onde a gente vá conversar a respeito, onde vai estudar o tema. E assim a gente vai fortalecendo o conhecimento, o comecinho da nossa conversa, né? Fortalecendo o conhecimento para que a gente possa assumir as nossas atitudes a partir desse novo conhecimento. Olha a construção do homem novo aí, né? Isso é a construção do homem novo, né? Se a gente trava aí numa questão e fica pensando nela, é o homem novo emergindo, é o homem novo que tá, né, se formando aí. Né? Que está, inclusive, um pouco antes da reforma íntima. Sim, ele começa a vir, ele vai nascendo, e aí, então, ele é quem promove a reforma. Reforma, exatamente. Isso é anterior à reforma. Né? Que é ele que vem crescendo dentro de nós, vai brotar em nós, para que a gente possa consolidar uma transformação através da reforma.
Então, é isso mesmo. Que bom que isso aconteça conosco. É muito saudável, é muito bom, porque é um indicador muito forte de que nós estamos realmente buscando e dando passos à frente. Se os passos são grandes, se são pequenos, não interessa. O importante é esse movimento, né? A inércia, ou seja, estamos mantendo um movimento para frente, não estamos parados, né? Não estamos na inércia estática, estamos numa inércia de movimento. Então, vamos manter esse movimento, sim, movimento para frente. E aí, toda vez que eu falo nessa questão de movimento para frente, eu lembro da Dona Aurora, né? Para frente e por alto. Para frente e para o alto, né? Eu tenho que caminhar para frente, mas tenho que me elevar também. Então, pensar nisso, né? Ir para frente, porque a gente não tem jeito, a gente não anda para trás, né? O tempo não permite isso, mas a gente também tem que ir subindo, né? Evoluindo e cada vez ampliando mais a nossa visão, amadurecendo e fazendo as mudanças, como a gente já viu aqui hoje, né? Já tem quem consiga não buscar, não mudar ninguém, mas tem muitos de nós ainda já reconhecemos que há pouco tentávamos mudar, mas já entendemos que não devemos, já estamos nos trabalhando nessa direção e assim a gente vai gradativamente crescendo. Tá? Bom, meus irmãos, já são 20 horas e 56 minutos. A Luciene, nosso estudo de hoje está atípico ao presencial. Muito bom. Que bom, Lu. Está como presencial. Está como presencial, né? Está o tipo presencial. Legal, que bom. Ela quis dizer, na verdade, que como eu estou tipo aqui. presencial. Os dois estão. Os dois? Eu achei que era só. Não. Tá. Continua, não tem jeito, né? Não tem jeito, sim, né? Pode ser que não seja nessa encarnação. Mas vai, com calminha vai. Então, irmão, vamos agora então fazer as nossas preces, né, de agradecimento ao nosso Pai. Vamos fazer a prece de agradecimento à nossa mãe. E vamos fazer essa prece de agradecimento a Maria, né? E quando a gente fala de Maria, a gente pensa em Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, em todos esses espíritos que, na representação feminina, trabalharam e trabalham, continuam trabalhando, né, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Alguns encarnados, outros desencarnados, mas sabemos que são sempre espíritos afinizados com o trabalho maior, o trabalho do Cristo. E que esse sentimento, né, de ligação, de afeto, de amparo, se torne muito forte nesse momento. Esse é o momento do nosso país que a gente precisa muito, né? Na segunda-feira, a Giovana fez a prece, depois nós fizemos a prece de Ismael, ao nosso irmão governador do nosso Brasil, e nós precisamos vibrar muito positivamente, temos que nos trabalhar muito para não sermos envolvidos por essa psicosfera negativa que está aí. O mal realmente está se aproveitando desse momento, está se aproveitando das nossas fraquezas, né, dos nossos vícios, dos nossos hábitos do homem velho, para poder disseminar a discórdia, a confusão, a descrença, a falta de fé, para que leve a gente ao desespero, né? Que é o ponto que interessa a eles. Mas nós sabemos que não vamos entrar nessa, né? Que nosso irmão Jesus continua no comando de tudo, ele está observando, ele está ao nosso lado. Obviamente, ele não vai, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele não vai interferir nas nossas ações, desde que nós
estejamos em posicionamentos contrários aos ensinamentos que temos recebido. Se temos uma sintonia boa, vamos contar com o amparo dos bons espíritos. Então é isso que a gente tem que fazer. Buscar fortalecer em nós a nossa faixa vibratória. Pensamentos positivos. Não vamos jogar pedra em ninguém, né? Se ele já está no caminho equivocado, ele já está sofrendo. Ele já vai sofrer muito ainda. Não precisa que a gente jogue pedra nele. E não esqueça que a cada ação nós temos o direito de escolher as nossas ações. Se nós escolhemos jogar pedra, vamos ter que colher o resultado disso. Jogar pedra não é bom, obviamente o que advirá disso também não vai ser bom. Então não é isso que nós queremos, né? Nós estamos buscando a nossa felicidade. E nós sabemos que só vamos encontrar essa felicidade no momento que a gente só começar a agir pelo bem. Então vamos buscar uma sintonia boa para que a gente possa melhorar a psicosfera do planeta, ajudar esses irmãos que estão desorientados e dar os passos que nós precisamos à frente para que o nosso planeta faça a sua transição o quanto antes, que a velocidade dessa transição depende da gente, sim, né? Depende da evolução que nós empreendermos e assim a gente consiga seguir. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos começar com a prece ao nosso Pai, de amor, de misericórdia, nos amparando e nos ajudando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor e de glória, Pai. Que seja feita a vossa vontade, assim aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, principalmente o pão do Espírito, Pai. Perdoai as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar àqueles que julgamos nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações, Pai. Com essas orientações, com essas lições trazidas por esses irmãos. E com elas, nos livraremos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe entre as mulheres, que bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. E agora vamos pedir ao nosso Pai pela humanidade, principalmente lembrando daqueles irmãos que passam pelos momentos difíceis, que estão desencarnando, que estão em vias desencarnados, seus parentes, daqueles que estão próximos, que ainda não entendem esse momento da passagem, que sofrem com essa separação, por aqueles necessitados, por aqueles que têm sofrido as intempéries aí que a gente tem visto, né? Ou é o frio, ou é a água, ou é o vento, são tantas coisas, mas são irmãos que estão sendo fortalecidos. E essas preces chegam até ele, levando algum conforto para eles. Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força, Pai, àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre.
Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amados irmãos, chegamos ao momento de interromper a nossa reunião, muito produtiva, com uma energia fantástica, muito gostosa, muito deliciosa, com a participação de vocês. E que possamos, né, fortalecidos, saudades, Gilca, muitas, fortalecidos, amparados, com a certeza de que em breve, né, em algum tempo, vamos estar novamente juntos, participando dessa troca de outra forma, né? Estamos aprendendo a vivenciá-la de uma forma, vamos voltar àquela que nós conhecemos também, mais uma forma. E assim vamos prosseguir. Uma boa noite para todos. Que assim seja.